E ninguém melhor do que a Jaqueline, que é a presidente do Instituto Diabetes Brasil, é a cabeça por trás da elaboração do PL e de tudo que envolve esse movimento. E está nos prestigiando com a presença aqui hoje, né? O Marcelão Witt, e eu estendi ele para a Jaqueline, e eu tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva para todos nós. Sim, é uma honra ter vocês aqui comigo, duas pessoas que fazem parte do Instituto Diabetes Brasil, né, o IDB. No caso aqui a gente tem a presidente do IDB para conversar com a gente sobre o PL 2687. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Marcelo Seriati, sou nutricionista, tenho diabetes tipo 1 há 9 anos, adoro trabalhar com a área do diabetes, sempre buscando a melhor glicemia todos os dias, tanto para mim quanto para os meus pacientes. E agora eles vão se apresentar para o público também. Perfeito. A Jaque caiu, então vou pegar o gancho para eu me apresentar. Eu sou Rafael Victor, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2008. Nesse ano eu fui considerado o quinto diabético tipo 1 mais bem condicionado do mundo pelo CrossFit Games. Desde o meu diagnóstico de diabetes, eu tive essa curiosidade para aprender mais sobre a minha condição e para fugir um pouco daquela quantidade de mentiras que a gente escutava, né? Meu diagnóstico foi um diagnóstico baseado muito no terrorismo, então isso me perseguiu por muito tempo na minha vida. E por meio do conhecimento eu consegui esclarecer essas minhas dúvidas e quebrar diversas barreiras, e hoje eu luto aí para, enfim, descobrir qual que é o verdadeiro potencial de uma pessoa nessa luta para viver sem as complicações. A Jaque caiu rapidinho, mas já voltou. Tá nos ouvindo, Jaque? Olá, Show, perfeito. E agora eu vou pedir para a Jaque se apresentar para a gente, por favor. boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite. Não estou conseguindo ver nem o Marcelo, nem o Rafa, tá? Para minha imagem preta, mas faz parte da tecnologia, assim mesmo a gente vai conduzindo. Então, quero agradecer novamente o convite. Eu sou Jaqueline Correia, fundadora e presidente do Instituto Diabetes Brasil. Sou mãe pâncreas, mãe do Levi, que foi diagnosticado no ano de 2015, né? E desde então a gente vem trabalhando em prol de políticas públicas, acesso aos direitos adequados. E está aí o Instituto Diabetes Brasil fazendo esse lindo trabalho referente aos direitos da pessoa com diabetes. Uhum. Seu filho foi diagnosticado um ano antes de mim, bem próximo. Bem Imagino, próximo. imagino que deve ser um desafio, né? Mas a gente vai seguindo, a gente vai fazendo o nosso melhor. Eu queria começar te perguntando, Jaqueline, a respeito do objetivo do PL 2687. Qual é o objetivo desse projeto de lei? Bom, Marcelo, quando eu me tornei uma mãe atípica, né, uma mãe de uma criança com diabetes, eu fui tentar entender o cenário do diabetes no Brasil. Eu moro em Brasília, e em Brasília nós somos exceção. Então, aqui nós temos sensor gratuito pela secretaria, bombas de insulina, o análogo já fornecido há muito mais de 10 anos. Nós temos profissionais adequados, mas a partir do momento que a gente começa a participar de grupos de WhatsApp, a gente vê que essa não é a realidade da maior parte da população. E mais do que isso, é uma realidade que sequer tinha chegado nas autoridades, né? Então, as autoridades não sabiam quais eram os desafios dessa população. Então, por isso que essa população estava tão invisível perante a sociedade. Então, nós nos unimos com um grupo de mães de autista. Nós fomos para o Congresso Nacional, nós começamos a lutar pela a derrubada do rol taxativo da ANS. Então, até ali eu não sabia nada sobre políticas públicas, e com essas mães eu comecei a aprender, né, como que se faz articulação, enfim. Até então nós conseguimos, na ocasião, aprovar essa lei do rol exemplificativo, e quando a gente foi se aprofundar mais ainda sobre as questões do diabetes, e infelizmente nós tivemos um óbito aqui no Distrito Federal, né? Mesmo com tantas tecnologias, com tanto acesso, ainda assim nós perdemos uma jovem por hipoglicemia, e a gente falou que nós não iríamos mais aceitar esse descaso, né? O governo não fornece no tempo certo, falta de conhecimento. Então, nós unimos um grupo de mães, né, mais ou menos umas 5 mães, nós fomos para o Congresso Nacional, conversamos com a deputada Flávia Moraes, e
de todas as políticas públicas, né, isso internacionalmente, que abrange a pessoa com diabetes tipo 1, nos países onde o diabetes tipo 1 é considerado como pessoa com deficiência, essa população tem uma melhor qualidade de vida, né? Essa população é visível perante a sociedade. Então, nós conversamos com a deputada Flávia Moraes, e aí foi protocolado o projeto de lei 2687, que inclui o diabetes tipo 1 no rol de pessoas com deficiência. Nossa, muito legal a história que você contou a respeito, né, dessa trajetória de você não saber sobre política e aprendendo isso na luta para levar o melhor tratamento não só para o seu filho, mas para todas as pessoas no Brasil com diabetes tipo 1, né? E assim, eu queria bater nessa tecla, que é o seguinte, a respeito das limitações. Às vezes a pessoa fala, mas será que o diabético tipo 1 merece ser reconhecido como PCD, como pessoa com deficiência? E por que seria reconhecido? Acho que o Rafael pode falar um pouco para a gente, né? Beleza, muito legal esse gancho que você fez. Eu até vou pesquisar para mim não falar besteira sobre a definição do que é uma deficiência, porque esse é um comentário que eu recebo muito nos meus vídeos. As pessoas com diabetes não querem trabalhar, são preguiçosas, estão lutando para, enfim, para conseguir benefícios. E eu sempre falo que a nossa luta ela é por direito e basicamente pelo direito à vida. Basicamente, uma deficiência, a gente classifica como deficiente aquela pessoa que tem algum impedimento de médio ou longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, tal, que impede aquela pessoa de usufruir plenamente dos seus direitos na sociedade. E eu acho que é muito nítido para qualquer pessoa ver as limitações que são impostas pelo diabetes. Eu fui diagnosticado com diabetes em 2008, então até brinquei com a Jaque que naquela época era o tempo das cavernas. A gente tinha insulina NPH, quando tinha sorte e recebia 2 ou 3 fitinhas do AcuCheck para aferir a glicemia por dia. Então, era muito mais do que é hoje. E eu fui acompanhando os desafios da própria sobrevivência. Então, na escola eu tinha muito vergonha. Eu ficava, restringi o meu próprio tratamento. Eu não queria que os meus colegas me vissem aplicando insulina durante várias vezes por dia, porque ocorrem comentários, ocorre constrangimento. Os próprios professores se sentiam desconfortáveis com a minha necessidade de aplicar insulina e me pediam para que não fizesse aquilo na sala de aula. Então, é muito claro a limitação que foi imposta ali para logo nos meus anos de idade, eu não conseguia estar nos mesmos ambientes todos os momentos, eu não conseguia comer as mesmas comidas, eu não conseguia interagir da mesma forma, eu não conseguia socializar como aquelas outras crianças. Então, ali foi quando eu comecei a ver que não é tudo igual, diabetes não é, não, a gente não consegue, né, ter, infelizmente, exatamente a mesma vida que outras pessoas. E qual que é o problema disso? Todos esses pontos que eu falei sobre não conseguir tomar insulina no horário certo, não conseguir comer as mesmas coisas que os seus colegas, não ter um direcionamento para alimentação especializada nas escolas, me atrapalhava. Então eu tinha muitas hipoglicemias, ou às vezes eu tinha glicemia na escola e eu precisava ir ao banheiro 4, 5, 6 vezes durante uma aula, e o professor ainda me constrangia, falava que você não quer aprender, você não quer participar da aula, você é preguiçoso, e a gente escutava todo tipo de comentário. E tudo isso acabava gerando uma série de problemas, tanto emocionais, quanto, enfim, intelectuais e sensoriais. Então, acho que fica um pouco claro como o diabetes tipo 1 se enquadra na questão de deficiência, principalmente para as famílias mais vulneráveis, né? Sim, com certeza. Então a gente vê que existem barreiras, né, em todos os sentidos para a pessoa que tem diabetes tipo 1, que ela tem que enfrentar todos os dias e que também falta um suporte adequado em muitas regiões, né? A Jaqueline falou que em Brasília tem tratamentos mais avançados, mas mesmo assim ainda ocorrem fatalidades que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um suporte, se a gente tivesse direitos, se a gente tivesse mais visibilidade, né? E eu queria perguntar agora sobre justamente isso. Quais são esses direitos, Jaqueline, que a gente conseguiria se o PL 2687 fosse aprovado, sabe?
Então, hoje nós temos uma lei, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E dentro dessa lei existem inúmeros direitos. Então, vou citar algum deles aqui, que é um que a gente sempre aguarda que as autoridades possam trabalhar, né? Então, o amparo das crianças na escola, né? Hoje em dia, uma criança é diagnosticada com diabetes, independente se está em Brasília ou nos interiores, é diagnosticado com diabetes, qual o suporte a escola oferece para essa criança? Hoje, nenhuma. Né? Então, a maior parte das mães tem que abandonar o seu trabalho, né, para acompanhar essa criança no ambiente escolar. A gente tem notícias que mãe é retirada da escola, que a escola não deixa, também a escola não deixa a criança levar os seus insumos, as suas tecnologias, é impedida de participar das recreações, passeios, né? Um adolescente, por exemplo, nós tivemos um exemplo há pouco tempo, um adolescente do Sul, ele foi retirado da prova do Enem, simplesmente porque o seu dispositivo soltou um alarme, né? Alertando sobre o risco de uma hipoglicemia, e esse adolescente foi retirado da prova, perdeu o acesso à sua prova. Então, ou um outro exemplo também, para as famílias carentes, né? Muitas famílias carentes, elas são impedidas por falta de condições, ausência de condições financeiras, aí em consultas, por exemplo. Então, existe a passagem gratuita, existe para famílias carentes o benefício de prestação continuada, né? Então, são muitos benefícios, né, e direitos que a população com diabetes, ela necessita, né? E mais especificamente até as famílias vulneráveis, que hoje não têm direito nenhum. Então, eu citei alguns, né, desses. Eu vou citar um outro exemplo também, que quando foi a enchente do Sul, o governo não teve nenhuma visão e nenhuma preparação para acolher as pessoas com diabetes. Mas se o diabetes, naquela ocasião, já tivesse sido considerado como deficiência, as pessoas com deficiência têm prioridade, né? Então, a gente precisa entender a necessidade dessa lei para a população de M1 no nosso país. Sim, como você falou, essa situação da criança, né, que precisa do suporte ali da mãe, que em muitos casos é a única que entende a condição que ela tem, né, durante a aula, e aí gera um estresse tanto na criança, né, que tem vergonha, tem constrangimento de fazer isso, não entende tão bem, tanto na mãe que tem que sair do trabalho dela para ir lá na escola, ver se está tudo bem com o filho, que realmente falta preparo, falta capacitação para dar esse suporte, né? Exatamente. E outra coisa também que eu queria falar de direito é a respeito, por exemplo, de concursos públicos, né? Que, como você citou, a respeito do rapaz que foi tirado da sala, né? Por causa da hipoglicemia. Então, assim, será que é justo a pessoa que tem que se preocupar com a glicemia durante a prova inteira? Tem que estar ali aplicando insulina, tem que estar checando a glicemia. Será que é justo ela competir com uma pessoa que não tem todas essas preocupações extras, sabe? Ou será que não seria muito mais justo essa pessoa que tem uma carga excessiva de estresse, de decisões ali que tem que ser tomadas além da prova, ela competir com outras pessoas que também têm essa condição, né? Exatamente, ou ter um tempo extra, né, de prova, que é o que necessita, caso essa pessoa tenha uma hipoglicemia, né, então ela tem um tempo maior ali para se recompor e conseguir continuar fazendo a prova. Existe também, hoje em dia, concursos públicos que no edital, só da pessoa ter diabetes, ela já é barrada, ela já é eliminada e não pode nem sequer prestar um concurso público, mas também não tem uma cota reservada para essa população. Então, a gente é 100% excluída na sociedade. Né? Então, isso também faz parte de um dos direitos que essa população terá após a gente conseguir derrubar esse veto no Congresso Nacional. Entendi. Realmente é algo que vai contribuir, vai trazer mais justiça, mais igualdade, equidade para as pessoas com diabetes. Eu queria te perguntar também, Jaqueline, a respeito do veto. Então, assim, esse projeto de lei estava para ser aprovado, né? Chegou na mão do presidente e o presidente vetou, né? Então, ele não concordou.
qual seria o motivo para essa justificativa? Ele deu alguma explicação razoável ou não? Qual foi a justificativa? Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar da seguinte forma, né? Quando a gente tem um objetivo em prol da comunidade, e esse objetivo está envolvido questões de políticas públicas, a gente tem que ser isento de qualquer partido de estimação, né? Então, aqui a gente está trabalhando para o diabetes, o nosso partido é o diabetes. Então, se a gente tiver que ter reuniões com o governo, reuniões com a oposição, se para isso é para o bem da pessoa com diabetes, nós iremos, independente de partido, né? Então, esse projeto de lei, ele nasceu no ano de 2022, nós trabalhamos esse projeto com anuência, ciência e apoio da base governista. Esse projeto de lei ele ficou parado cerca de 290 dias no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, no qual o presidente da comissão é o senador Humberto Costa, que faz parte da base do governista. E quando a gente conseguiu destravar ali da Comissão de Assuntos Sociais, a gente ficou muito feliz por conta disso, né? Então, agora o próximo passo seria o plenário, depois a sanção. Só que quando ele foi para a sanção, a gente recebeu algumas matérias no qual até o próprio ministro da Fazenda, ele relata que houve um acordo ali entre, né, autoridades e eles iriam vetar todos os projetos de leis com impacto orçamentário. Então, nós, infelizmente, estávamos nesse bloco aí de vetos por conta de impacto orçamentário, assim como o do Zika, e foi muito triste para a gente, né, receber esse não, principalmente pela anuência, pelo apoio que a gente tinha na jornada desse projeto de lei da base governista. Eles citam dentro da justificativa no veto que fala sobre a questão da avaliação biopsicossocial por infringir, né, a questão da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, citam também a ausência de impacto orçamentário, mas tudo isso consta no projeto de lei ou foi apresentado para as autoridades, né? Então, a gente cita até, Marcelo, que foi um grande equívoco do governo, né? Então, ou foi uma falta de comunicação, houve uma falha, né? E essa falha não foi nem do legislativo, nem por parte da sociedade, né? Nós temos agora a oportunidade de conseguir derrubar no Congresso Nacional, mas quando se fala da avaliação biopsicossocial, a avaliação biopsicossocial está citada no texto do nosso projeto de lei, então eles erraram, né? O Rafa citou, né, o que se enquadra como pessoa com deficiência, de acordo com a OMS e com as leis internacionais de PCD. Foi enviado e apresentado o relatório de impacto orçamentário, então quando a gente visualizou que foi vetado esse projeto de lei. E quando a gente leu a justificativa, eu acho que foi a parte mais chocante para a gente, porque nada ali da justificativa do veto condiz com os fatos. Isso a gente tem como provar. Né? Então, ficou muito ruim para a gente, para a população. A gente esperava, sim, um apoio maior por parte do governo referente a essa pauta do projeto. Realmente é algo que é preocupante, assim, né? Porque a gente já tem exemplos no resto do mundo, né, de países onde os diabéticos tipo 1 são considerados PCD, né? Então a gente tem lugares para avaliar os resultados dessa política, avaliar o retorno que isso gera, né? Você ter uma estratégia de maior suporte preventivo, né, para a pessoa não ter que tratar, não ter que impor ali um orçamento maior de gastos, né, para tratar complicações do diabetes mais tarde. Então, você está focando em algo que vai dar um controle glicêmico melhor hoje, vai dar mais saúde mental para a pessoa com diabetes hoje, para que ela fique menos dependente do sistema de saúde depois. Então, essa justificativa, né, de que o gasto seria a maior justificativa, né, a questão de que não tem orçamento, às vezes
vale a pena mesmo assim, sabe? Mesmo com um orçamento baixo, vale a pena você investir nisso, porque isso vai ser uma estratégia que vai poupar dinheiro depois. Marcelo, assim, para contribuir também justamente com essa fala, de todas as outras condições, né, que entrou no rol de pessoa com deficiência, o diabetes é algo que ele é fora da curva. Por quê? Qual seria o pior cenário para uma pessoa com diabetes, né? Infelizmente, serão as comorbidades, né? Problema renal, cardíaco, né? Amputação, retinopatia. E isso tudo já faz parte do nosso orçamento, né? Ou Uhum. seja, esse projeto de lei é um projeto de lei de prevenção, porque hoje a gente já se gasta muito tratando comorbidades, mas a gente não investe na prevenção. Então, assim, o orçamento desse projeto de lei, ele já está incluso na condição de pessoa com deficiência, porém, das piores fases possíveis, né? Que é com amputação, retinopatia, né? Então, eles não analisaram em nada, nenhum aspecto, né, do impacto orçamentário. Isso eu estou falando que é um fato, não houve nenhum estudo técnico por parte de nenhum ministério referente a esse projeto de lei. O estudo que foi apresentado foi um estudo que foi enviado e elaborado por nós e pela assessoria do Alessandro Vieira. É uma pena, realmente. É tanto tempo para esse projeto chegar nessa fase, justamente para ter uma conclusão decepcionante, assim, mas felizmente ainda tem uma esperança, né? Então, parece que esse veto pode ser derrubado. Rafael, pode falar um pouco para a gente como funciona essa derrubada do veto? Com certeza. Então é o seguinte, após essa veto presidencial, a gente tem mais uma chance. O veto vai passar mais uma vez pela Câmara e os deputados e os senadores vão avaliar os motivos declarados pelo presidente para o veto. E eles podem escolher ou não manter o veto ou derrubar. E é por isso que nós estamos torcendo, né? Inclusive, quem segue meu perfil vê que diariamente a gente posta aqui vídeos com alguns deputados e senadores que são o nosso objetivo do dia. Nós nos organizamos para cobrar, por meio dessa, pedir para que esse parlamentar se posicione a respeito da derrubada ou não do veto. Hoje, felizmente, e aí, já que você acha que é bom falar o número, a gente deixa um suspense aí para quem não acompanha, a gente pode falar quantos deputados já estão do nosso lado? Acho que pode falar, né? Então é o Eu ia seguinte, querer saber. Se eu tivesse aí espectador, eu ia querer saber. ó, a gente precisa de 50% mais um do Senado e 50% mais um da Câmara, ou seja, de 257 deputados, hoje nós já temos 284 que declararam publicamente apoio à derrubada do veto. Rafa, que legal! Então a gente pode comemorar, o veto já caiu? Ainda não. Política é um jogo muito complicado, por isso é muito importante que a gente continue todos os dias cobrando mensagens privadas, e-mails, cartas, cobrando presencialmente. Se cada um fizer um pouquinho do trabalho, conseguiremos garantir que esses parlamentares cumpram com lá na frente. Porque a gente sabe que funciona. Muitas vezes eles falam umas coisas na nossa frente e na hora do vamos ver, eles dão para trás e isso é muito frustrante. Já a respeito dos senadores, precisamos de 41 senadores e já temos 40. Ou seja, em tese, precisamos apenas de mais um senador para conseguirmos derrubar esse veto e mudar a realidade das pessoas com diabetes. Então é por isso que eu sempre bato na tecla da importância de participar da mutirão, grupo, compartilhar com amigos, com familiares, com as pessoas que te amam e estão dispostas a entrar nessa luta com você. E, mais uma vez, essa luta não é por privilégios, né, Jaque? É literalmente uma luta pelo direito à vida, pelas crianças que ainda são invisíveis nas escolas, trabalhadores que são excluídos de concursos públicos, pelos jovens que são tirados das provas do Enem e de outros vestibulares. Nós estamos lutando pelos direitos dessas pessoas. E eu quero deixar um gancho para você que está aqui nos assistindo. Aproveita esse gancho e manda, clica aqui, ó, no aviãozinho e manda esse vídeo para a mãe, para o pai, para algum amigo que sabe como é a sua diabetes e as perguntas estão liberadas. Vocês podem fazer as perguntas no chat, eu vou anotar e a gente vai responder as melhores perguntas. Então, eu conto com vocês. Sim, gente, manda bastante pergunta para a gente que a gente vai responder todas elas. E a gente quer saber também a respeito de quando vai ser essa votação que você falou. Então, até o momento, é que a votação aconteça no dia 27/5, ou seja, daqui 26 dias. Mas ainda não tivemos a confirmação exata de que ela vai acontecer nesse momento. Então,
todas as nossas energias e mobilizações estão voltadas para o dia 27. Caso dia, teremos feito o trabalho e estaremos preparados para o acontecimento, né, já? Caso não seja votado no dia 27, porque, mais uma vez, política não é matemática, não é nada previsível. A gente nunca pode confiar 100% no dia de amanhã. Iremos reelaborar nossos projetos e ações e vamos continuar até derrubarmos esse veto. Porque ele vai cair, Jaqueline. Ele vai cair. Vai cair, sim, se Deus quiser. Eu quero também falar uma questão muito importante. Quando a gente se fala sobre políticas públicas, é muito diferente de uma lei. Uma lei ela já está pronta, né? Quando uma lei está pronta, a nossa obrigação é seguir o que está na lei. Quando a gente fala sobre política pública, a gente está falando de uma jornada, né? Então, essa jornada só sabe 100% quem está vivendo essa jornada. Ou seja, às vezes eu estou de fora, aí eu vou achar, nossa, eles estão muito desanimados, então eles poderiam fazer isso, eles poderiam fazer aquilo e tal, mas quem está por dentro, quem está dentro da jornada, ela sabe exatamente os pontos ideais para ser trabalhados de forma estratégica. Como o Rafa falou aqui, muda muito, né? Então, a gente está aqui no gabinete, está falando, o parlamentar falou que vai dar o apoio, daqui a pouco ele recebe uma ligação do líder deste partido e tudo muda, né? Então, assim, quem está de fora, às vezes, não consegue compreender porque a jornada de políticas públicas é uma jornada muito intensa, é uma jornada árdua, né? E é uma jornada que nem sempre a gente vai conseguir passar tudo 100% nas redes sociais. Então, a gente precisa que vocês confiem no trabalho, nesse trabalho que o Instituto está fazendo, que os voluntários estão executando, porque de fora, às vezes, parece um cenário, mas a gente que está dentro ali, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, peço um pouquinho de paciência, que vocês confiem ainda mais no nosso trabalho, porque a lei é um trajeto e a política pública, a jornada, né, de uma política pública até que se vire lei é um aspecto totalmente diferente, né? Então, às vezes eu estou aqui do outro lado da telinha e às vezes estou achando, né, que eu vou contribuir de alguma forma, eu posso contribuir numa mobilização, mas quando a gente interage direitinho com a população que está ali à frente, é bem melhor, né? Do que às vezes a gente está tendo suposições assim de casa, que aí fica muito complicado a gente conseguir ordenar essa jornada. Sim, com certeza. É muito mais complexo do que parece, né, para quem está vendo por fora. Mas essa questão da votação, então, ela pode acontecer em menos de um mês, certo? Se não houver mais outra alteração. O que acontece? Houve uma articulação política e eles colocaram a data do dia 27 como uma data prevista. Ainda não está oficialmente no portal do Congresso Nacional, mas isso já foi publicado amplamente nos principais meios de comunicação. Uhum, perfeito. E após a aprovação desse projeto, a Rita Landim perguntou: após a aprovação desse projeto, qual o próximo passo? Como funcionará na prática? Então, no texto do nosso projeto de lei, a lei começa a ser vigente a partir do momento da sanção, né? Então, a partir do momento que ela for sancionada, você já pode usufruir os direitos de uma pessoa com deficiência. Porém, o executivo ele vai elaborar um decreto, né? Esse decreto, que um decreto que é normal para todas as condições de PCD, eles vão estudar ali o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vão ver quais daqueles direitos vai ser encaminhado para a pessoa com deficiência. Será se uma pessoa com diabetes precisa de estacionamento, prioridade no estacionamento? Eles vão avaliar. Será se eles precisam de isenção de imposto de renda? Será? Então, assim, de imediato, quando o PL for sancionado, você já consegue correr atrás dos seus direitos. Mas depois vai fazer uma avaliação para saber quais os direitos, de acordo com a lei de pessoa com deficiência, vai se encaixar para que a pessoa com diabetes tipo 1 viva, né, de pé de igualdade com a sociedade. Uhum, excelente. E assim, eu queria saber também a respeito
Vocês citaram que tem os grupos, né, onde vocês fazem mutirões. As pessoas que estão assistindo e têm interesse de participar mais disso, vocês podem falar onde eles vão ter acesso à entrada nesse grupo? Com certeza, eu vou pegar o gancho para mim, viu, Jaque? Ó, todo dia no meu perfil eu vou postar um nome do parlamento com o seu objetivo do dia. E na bio do meu Instagram tá o link do grupo do Mutirão 2. Então a gente tem um grupo do Mutirão 1 que já deu mais de 1.000 pessoas. E a gente tem um grupo do Mutirão 2 que já está com cerca de 700 pessoas e logo, logo, talvez também vamos precisar elaborar o Mutirão 3. Então, se quiser entrar e participar do Mutirão para ser em tempo real, vai na bio do meu Instagram. Além disso, segue o Instagram do @Instituto Diabetes Brasil. Tudo que você precisa saber sobre políticas públicas para as pessoas com diabetes, você vai encontrar nesse perfil que a Jaqueline é a presidente. Eu sou um dos diversos voluntários que a gente tem espalhados por todo o Brasil e vários dos trabalhos e ações que vêm sendo feitas diariamente por trás das telinhas, já que falou, muitas vezes para alguém que está aí só assistindo, noção da articulação que a gente faz aqui por trás é um trabalho árduo, mas que a gente faz de coração, a gente faz sem esperar nada em troca, né? Enfim, lutando pelas pessoas que já enfrentam essa dura realidade que é conviver com diabetes, né, Jaque? Isso, exatamente, né? Então, é, é, pa- compartilhando os links dos mutirões, marcando os parlamentares, isso é muito importante. Então, você da Bahia, faz um mapeamento de quais deputados federais e senadores, né, faz parte ali do seu estado, manda mensagem, cobra, liga no gabinete, né? Todos os contatos do gabinete de todos os parlamentares, seja deputados federais ou senadores, estão disponíveis no site do Congresso Nacional, seja Senado ou seja Câmara. Então, pega um tempinho, liga lá no gabinete, manda um e-mail. Isso é muito importante. A gente tem que entender que a nossa última chance é agora a derrubada desse veto. Se a gente não conseguir derrubar esse veto, pessoal, a gente nem consegue, nessa legislatura ainda, deixa o governo, a gente ainda é impedida de apresentar uma preposição parecida ou similar como essa, né? Então a gente só teríamos uma outra oportunidade, uma outra legislatura, infelizmente. Então por isso que agora a gente tem que trabalhar muito para derrubar esse veto. Nossa, realmente. Então, e essa pressão que você citou é essencial, né? Então tem que fazer pressão nos deputados, tem que fazer pressão em senador, porque como o Rafael falou, né, às vezes eles falam que estão apoiando e aí muda de ideia e a gente não tem, pode ter certeza de nada, né? Então a gente tem que estar sempre nessa luta, né, fazendo a nossa parte, que é justamente cobrar os políticos que a gente elegeu para que eles representem os nossos interesses. Então, fica aqui essa mensagem, né? O diabético tipo 1, ele precisa de visibilidade, ele precisa de suporte, porque claramente a maior parte dos diabéticos tipo 1 não está tendo o mínimo para sobreviver com saúde, para ter uma vida digna, né? Então falta muito suporte, a questão das escolas, que já foi citada, crianças que dependem de pais, a questão dos adolescentes também que sofrem preconceito, que passam por dificuldades, por hipoglicemias, também tem a questão de falta de acesso a insumos, né, que é grave demais. Então, a Jaqueline falou o caso de Brasília, né, que é realmente uma região que já está mais avançada, mas, por exemplo, aqui na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, é muito pouco, sabe, que tem na farmácia, no sistema de saúde disponível, você não acha o mínimo necessário, né? Tem que fazer todo aquele trâmite de processo judicial para conseguir insumos dignos, né? E aí isso demanda, né, custo financeiro, ou você tem que gastar muito com os medicamentos, ou você tem que gastar com um advogado para conseguir os medicamentos. Então é muito difícil da pessoa conseguir, né, um sensor. A pessoa acha que sensor é luxo, né? É um absurdo isso, né? Essa fala é um absurdo. E assim, Marcelo, quando a gente começou a trabalhar esse projeto de lei, e quando a gente foi reunir com as autoridades, a gente percebeu que as autoridades não sabiam sobre o DMU, né? Então, muitos deles
eles, se você tiver a oportunidade de vir aqui no Congresso Nacional, você vai ver um gabinete, né, que o parlamentar fica, é um entra e sai toda hora, porque uma hora chega o pessoal, sei lá, da saúde, agente de saúde, daqui a pouco uma ponte que caiu e precisa. Então, assim, são muitas demandas. E eles já tiveram acesso a inúmeros pedidos, solicitações, mas imagina você ir em várias reuniões, tiver acesso a várias autoridades e nenhuma delas foram procurados para falar especificamente do diabetes tipo 1. Então, foi uma coisa que me deixou, assim, de forma estarrecida, assim, né? Então, por isso que essa população estava esquecida, né? É, por que essas autoridades não tiveram acesso a essa população? A gente teve um dado agora, eu estive recentemente no Ministério da Saúde e eu fui buscar informações sobre dados, né? Então, o Ministério da Saúde não tem dados sobre DM1, ele não consegue separar, né, quem é DM1, quem é DM2, porque quem usa insulina, quem é plenamente insulinizado, é o mesmo CID. Então, eles não tem dados sobre isso, né? Então, essa mobilização, ontem eu recebi um videozinho que a gente até postou nas redes sociais do Instituto, que eu chorei de ontem até hoje, assim, porque foi um vídeo de uma música que estava incluindo várias crianças com deficiência, outras não, que não tinham deficiência, mas estava incluída uma criança com o sensor, né? Uma criança com diabetes tipo 1. E eu falei, gente, há 2 anos atrás, se a gente fosse falar que DM1 era PCD, eu não ia, porque a sociedade fala, não, problema seu que deu muito doce para essa criança, né? E agora ver a sociedade incluindo uma pessoa, uma criança com diabetes tipo 1 em algo assim que envolve questões sociais de deficiência, é um ganho muito grande, porque a gente já está vendo uma virada de chave da sociedade, né? E tudo isso é por conta disso, é por conta das mobilizações, é por conta dos nossos voluntários do Instituto Diabetes Brasil, que são muito empenhados. O Rafa, nossa, o Rafa, assim, às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu queria ter a energia do Rafael, porque é 24 horas e tem ideia, né? Mesmo estando na faculdade, ali quase no fizinho. E eu acho que a gente deve muito esse pessoal que está muito engajado para mudar o cenário do diabetes tipo 1 no nosso país, né? Mesmo até o momento, a gente ainda não conseguiu derrubar o projeto de lei 2687, mas mesmo assim, hoje eu já vejo uma mudança, uma virada de chave referente à interpretação do diabetes tipo 1 perante a sociedade. Isso, para mim, já é um ganho muito grande. Eu acho Com certeza. uma coisa muito importante que é o seguinte: as pessoas que nos representam não faziam ideia de quem nós éramos. A grande verdade é essa. Se você chegasse para um parlamentar e falasse, parlamentar, estamos lutando pelas pessoas com diabetes, provavelmente ele ia falar, minha avó teve que amputar a perna, é muito triste mesmo. Não, ele falava assim, Rafa, vocês estão reclamando de quê? Vários falavam isso para vocês estão reclamando de quê? Tudo que vocês precisam ter na farmácia popular. Eu falava, não, A pessoa. nada. Porque, por exemplo, aqui em Paracatu, a cidade onde eu atuo como voluntário hoje, é uma luta diária em prol dos insumos, em prol das pessoas com diabetes na cidade. E sempre que a gente cobra o governo, eles dizem: nós cobramos, governador, secretário, estamos sem insulina na cidade. Todas as insulinas estão disponíveis na farmácia na farmácia popular. Ou seja, ele sequer sabe a diferença de uma insulina que vem pela Secretaria de Saúde da insulina disponibilizada na farmácia popular. Secretário, precisamos de fitas para medir a glicemia das crianças. Ah, não, hoje ela pode pegar uma caixa de fitinha. Só que, por exemplo, já temos dados hoje um índice, né, Jaque, que cada fita a menos para um paciente com diabetes é 1 hora a menos de vida no futuro. Hoje, Marcelo e público que está nos assistindo, uma criança que ela é diagnosticada com diabetes aos 10 anos de idade, ela acaba de perder 33 anos da vida útil, por falta de acesso, por dificuldade no tratamento e por negligência. Então, enquanto perpetuarmos essa cultura de ignorar a realidade do diabetes tipo 1, menosprezar os impactos que essa condição pode trazer, não garantir os direitos dessa população, que não consegue exercer sequer o direito de sobreviver. Então, mais uma vez, é pelo direito à saúde, é pelo direito à inclusão, é pelo direito à vida. Eu acho, assim, que para mim é muito nítido, é muito óbvio a importância. Eu, sinceramente, não consigo ver como alguém é capaz de ler tudo que foi apresentado,
de ver tudo que foi elaborado por todo o pessoal que está lá todo dia no Congresso e ter coragem de negar. Eu acho que será humano e, na minha concepção, ele quer ler um projeto. Porque se a gente for ver o SUS no CERN, ele trabalha principalmente a prevenção primária. Nós não queremos chegar a nível terciário para ter que atender o paciente em UTI, para ter que pegar um paciente com cetose diabética, para ter que amputar um paciente e ter que levar ele para o INSS. Não é isso que nós queremos. E a gente tem todas as ferramentas e todas as provas provando que cuidar desse paciente, prevenir a complicação antes que ela aconteça, é o melhor cenário para aquele paciente, para que ele seja produtivo, para que ele possa ter uma vida, um trabalho, constituir família, enfim. Poder gozar dos plenos direitos de um cidadão que não possui diabetes. Perfeito as suas colocações, Rafael. E realmente, esse quadro que você citou, né, de desconhecimento geral da população acerca da diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, obviamente isso vai refletir também nos políticos, né? São selecionados pela população. A gente precisa realmente fazer um trabalho, né, de conscientização para que as pessoas saibam discernir, né? Porque você falou assim, estava lá no projeto, mas com certeza eles não devem ter lido, né? Porque eles claramente não entendem a diferença do tipo 1 para o tipo 2. Então bota tudo no mesmo balaio, é tudo diabético, e aí vem aqueles preconceitos, aquelas estigmas, como é que fala? Estigma, né? Vem um estigma muito forte que eles associam com a gente, e a gente tem mais dificuldade de ter visibilidade, de ter justiça, não é? Eu queria saber de vocês como é que a gente pode fazer a pessoa que tem interesse de entrar nessa luta, como é que ela pode se tornar voluntário do IDB, né, do Instituto Diabetes Brasil. Então, atualmente, para ser voluntário do Instituto Diabetes Brasil, a gente enviou uma carta convite para a pessoa, mas pode se cadastrar no Instituto Diabetes Brasil. Agora, neste momento, o nosso site ele está sendo atualizado, então a gente está sem o link, mas eu acho que nas próximas semanas estará lá o link para se cadastrar. Não paga nada para estar cadastrado. A gente tem ações de doações de medicamentos, educação em diabetes, acolhimento nutricional, a luta por políticas públicas. Eu acho que o Instituto é uma das poucas associações que não cobra nenhuma taxa, nem mensal, nem anual. A gente tem também o nosso trabalho que oferece cestas de alimentos para as famílias carentes. E a gente, Rafa e Marcelo, a gente trabalha nessa luta aí incansável. A gente pensou em não colocar nenhuma taxa, porque a taxa poderia ser uma limitação de acesso para os mais vulneráveis, é por eles que a gente luta diariamente. Perfeito. Muito bom, realmente. A pessoa que tem interesse em fazer parte dessa luta, em correr atrás de melhores direitos, em correr atrás de mais conscientização, mais acesso, né, como ela citou, seja a profissionais, seja a cestas, né, de alimentação, isso tudo faz toda a diferença para quem precisa, né? E eu deixo aqui a mensagem, né? Se você gosta disso, se você se interessa em fazer parte dessa luta, entre em contato com eles, entre em contato, né, assim que o site voltar. Inclusive, eu vou compartilhar esse site no meu perfil ali. Quando vocês falarem que ele voltar para o ar, eu vou colocar nos stories, porque é algo que precisa também, né? Quanto mais gente tiver nessa causa, melhor, não é? Talvez acho que já esteja no ar, eu ainda não sei, mas até acho que uns 2 dias atrás ainda não estava no ar. Mas assim, eu vou verificar e falo para você, viu, Marcelo? Sim, eu queria deixar uma mensagem na live, né, que é o seguinte: a luta pelo reconhecimento dos direitos tem que ser coletiva, né? Então a voz de cada pessoa vai fazer diferença nesse resultado. Pode faltar menos de um mês para a gente ter, né, a decisão. Eu sei que não está decidido ainda que vai ser a votação nesse dia 27, mas a gente tem que contar que pode acontecer. Então a gente tem que dar o nosso gás agora no final, não é? Cobrar o máximo possível todos os dias, procurar os deputados, senadores dos estados, né, para fazer tentar conscientizar, né? Às vezes a pessoa já foi falado com ela, mas não entra na cabeça, né, a diferença do DM1 para o DM2. Então isso é um trabalho difícil que tem que ser feito todo dia, não é?
Isso, Marcelo. E uma outra questão, assim, é que quando a gente fala que é a nossa única oportunidade, é a nossa única oportunidade, né? Aprovar esse projeto de lei, porque não é fácil criar essa jornada, aprovar em comissões, gastar seu tempo, dinheiro vindo em Brasília. Então, não pense que se a gente não conseguir aprovar esse projeto de lei, a gente tem outros. Não é assim. Porque para a gente conseguir aprovar um projeto de lei é muito árduo, depende de muita demanda, de muitos fatores, tanto fator de disponibilidade como fator econômico. E para o 2687, nós nos doamos de corpo, alma e coração. Né? Para ter ideia, assim, o Instituto Diabetes Brasil deixou de lucrar financeiramente com projetos de educação, a gente abriu mão para viver do voluntariado mesmo, porque é, não tínhamos apoio para o advocacy, porque, de acordo com alguns compliance de farmacêuticas conflita, né? Então, a gente se doou, assim, plenamente para esse projeto de lei. Então, assim, não conte que, se esse não for aprovado, terá outro, mas terá como? Né? Quem vai vir aqui para Brasília para lutar? Quem tem disponibilidade? Quem vai tirar do seu próprio bolso? Não é fácil. Então, por isso que a gente fala que é tão importante ter a mobilização de vocês, porque a gente não sabe se essa equipe vai ter o mesmo fôlego para outros projetos, por exemplo. Né? Então, a gente está aqui, só a insulina tem cento e tantos anos, e agora que a gente vai aprovar a primeira lei federal para o diabetes tipo 1, porque até o momento nenhuma equipe, né, teve essa disponibilidade que os voluntários do Instituto Diabetes Brasil teve em se doar para aprovar um projeto de lei. Então, é muito importante que você que está aí do outro lado, né, vocês que estão aí do outro lado, possam nos ajudar nessa mobilização, marcando os parlamentares. Isso nos dá muita força aqui no Congresso Nacional, né? Então, é importante a gente entender que a gente está pegando o nosso único fôlego, trazendo lá de dentro, assim, porque está sendo quase 3 anos nessa luta. Então, a gente tem que todo mundo se mobilizar, se ajudar para derrubar esse veto. Imagino que foram feitos muitos sacrifícios, né, como você citou, muito diálogo, e realmente pode não haver outra alternativa, não haver outra chance, né, porque é algo muito demorado. A política, todo mundo sabe como é lento aqui no Brasil, e então a gente tem que aproveitar essas últimas semanas, né, para a gente conseguir fazer o possível. Eu queria dizer também que, assim, a respeito dos insumos que faltam, né, que a gente estava falando, isso é muito sério, né? Então, em lugares afastados, a gente não tem acesso a insumos, falta o básico. A pessoa, eu tinha falado aquela frase achar que o sensor de glicose é um luxo, né? E a Jaqueline falou que realmente é um absurdo. Por quê? Porque o sensor é algo que dá mais segurança, ele diminui muito a tomada de decisões que a pessoa precisa fazer ao longo do dia, sabe? Diminui dor, diminui incômodo de ter que ficar furando o dedo para ter um vislumbre de como está a sua glicemia. Então, o sensor é algo que dá mais autonomia, dá mais segurança para a pessoa viver com qualidade. E isso deveria ser básico, né? A gente tem algumas cidades que ofertam esse sensor, mas isso é exceção, né? Então, a maior parte do Brasil precisa ofertar esse suporte para quem tem diabetes, tem que ser mais acessível, não é? E como ela falou a respeito de fazer pressão, também é importante a gente encaminhar essa live para pessoas que podem ajudar nessa luta. Então, se você conhece alguém que pode te ajudar, que conhece as suas dificuldades, não precisa ter diabetes tipo 1, seja uma pessoa que sabe o que você enfrenta todo dia, envia para ela também pode ajudar a fazer pressão, e a gente não pode pensar daquele jeito. Mas o político, só o assessor social media dele que vai ver, não vai fazer diferença. Não, faz diferença sim. Se você fizer pressão, se você comentar, ele vai chegar nele, ele vai chegar e você pode tentar para as outras vias, né? Então, ligar para o gabinete, tem como fazer essa pressão de uma forma que dê resultados, né? Então, vocês já converteram muitos senadores, muitos deputados à causa e agora a gente está chegando na etapa final, certo, Rafael? Cara, isso é um trabalho de formiguinha, que é cansativo, não é fácil, é desgastante, tá todo mundo esgotado, mas a gente não vai parar.
A gente vai continuar lutando, nós vamos continuar mandando mensagem de manhã, de tarde, de noite, vamos continuar indo nos gabinetes, vamos continuar convocando a comunidade das pessoas com diabetes tipo 1. Então, eu digo e repito, se você pode dar um passo que seja, nos ajude dando esse passo todos os dias. Mande uma mensagem privada, fale com algum amigo, compartilhe um vídeo com um parlamentar, vá presencialmente no gabinete, faça uma moção pública para os vereadores da sua cidade cobrarem os deputados e senadores, porque a gente está literalmente quase lá. E eu tenho certeza que se conseguirmos, todo mundo vai ficar muito feliz, todo mundo vai ficar muito aliviado. E a realidade das nossas crianças, e principalmente, eu, como a Jaqueline, eu penso que a luta é para essas pessoas. Eu tenho acesso a todos os meus insumos, eu tomo fiasco todos os dias, eu tenho meus 2 sensores, eu tomo lances todos os dias, então não é por mim, eu realmente não faço isso por mim. Eu faço isso por aquelas pessoas que não conseguem ter os mesmos direitos que eu consigo usufruir hoje na minha vida. Perfeita colocação, Rafael. Então, a gente vamos Acho encerrar a nossa que o live. Marcelo caiu, hein? O Perdão, Marcelo caiu. Ou eu que caí. acho que, Rafa, eu tô te ouvindo e Marcelo também. eu acho que deu uma travada, mas ele vai voltar. Tá. Eu só Voltou, não tô Rafael? conseguindo ver você. Isso, voltei. Fui eu que caí? Foi, mas foi rapidinho, não tem problema não. Perfeito. Caiu e levantou. Super rápido. Então, Mas vamos continuar no mutirão, liga no link do perfil também, se for possível, se tiver então, interesse em acompanhar nossa jornada. A minha internet está pipocando, mas valeu o que eu tinha para falar. perfeito. Sua colocação foi muito boa, Rafael. Eu quero deixar aqui a recomendação, quem puder seguir, né, segue a gente que a gente vai falar mais sobre isso, acompanhar esse processo de perto, né? Tanto a Jaqueline quanto o Rafael falam bastante sobre diabetes, fazem esse trabalho também de conscientização, né? Todos os dias, então é algo que dá trabalho e que precisa chegar em mais gente. Então, vamos juntos. A gente vai encerrar a live por aqui, mas ela vai ficar no ar por alguns dias no perfil. Para quem ainda não conseguiu assistir, enviar para mais gente, enviar para grupos, né? Fazer essa parte para chegar no máximo de pessoas possível, porque isso pode afetar o resultado final. É isso. Fico muito feliz por quem acompanhou a gente até aqui. É sempre um prazer falar sobre diabetes. Então, sempre que precisarem de alguma live, um comentário, você fala para a Jaque, para todo mundo em Paracatu. Se for para falar de diabetes, se eu tiver um tempo na minha agenda, você pode sempre contar comigo. É uma coisa que eu faço com muito prazer, eu faço de coração e eu pretendo continuar fazendo ainda por muito tempo na minha vida. Muito obrigado por quem está seguindo a gente, por quem ficou até aqui. Agora eu vou tomar a minha Lantus porque deu 8h55. Eu também. Obrigado, pessoal. Vão lá, Docinhos. Obrigada pelo convite. Fique com Deus. Muito Acompanhe obrigado. também o Instituto Diabetes Brasil. Quero agradecer aí a mobilização que sempre está com a gente. Aqui também tem algumas pessoas que fazem parte da mobilização. E vamos juntos. Juntos nós somos fortes, com toda certeza. Muito Tchau. obrigado pela presença de vocês, tá bom? Foi uma honra ter vocês aqui comigo. Aprendi bastante e espero aprender mais com vocês também. Valeu. Tá, gente. Tchau, tchau. 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 Boa noite.